É, no... Pelo Tá menos gravando? 6. O quê? Tá gravando. Não, é o... No Suns ele tá... O pack com 6 tá 70 conto, 70 e poucos reais. Ah, mas tá bom, eu pagaria isso só pra eu tomar 6 dessa daí, porque... Eu digo que tá caro porque quando eu comprei eu paguei 58. O mesmo pack. Uhum. É consideravelmente. É o dólar, né? Se for ver, é realmente a proporção do dólar. E... Foda estrelinha, né? É foda. Aqui, ó. Tá batendo aí. Nossa senhora. Ó. Meu Deus do céu. Não é estrelinha, é vagalume. Fica piscando aí. Não, e ainda tá sem câmera ainda. O cara Deve chega atrasado e tá sem câmera. Deve ter tomado banho e tá se trocando. Exatamente. Eu acho que dá mais audiência se você aparecer se trocando, Henriqueta. Que isso, cara? Eu não vendo meu corpo aqui, não. Tá achando que agora eu sou um pedaço de carne? Ai, caramba. Eu acho que sim. Você preferia ficar sem essa resposta, Lamentável. né? Lamentável. Acelera aí, mano. A gente quer falar mal do Rafik. Tô chegando. O problema é o tô chegando dele, né? Qual que é o tô chegando dele? Será que é o tô chegando, tipo, você liga pro amigo e fala assim, tá pronto? Ele fala assim, tô quase, vou colocando só o tênis. E o cara tá entrando no banho. O Henrique é isso. Aí, ó, a noiva. E aí, noiva? O Henrique é exatamente isso. E, cara, e olha como ele é diva. Ele tá com a camisa da diva. Dá uma olhada. Olha só. É porque vai que agora que ele volta, né? Vai que agora que minha paixão volta. A chance de voltar era o waiver. Não foi. Não volta, não. Não rolou. Agora eu não quero que ele volte mais também, não. Mas eu quero que a gente volte a gravar. Então, eu vou colocar a vinheta pra gente começar esse troço. E vambora. Isso, chefinho. Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, @agência_Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o @TailgateZone no Facebook e no Instagram e o @TailgateZone_BR no Twitter. Agora, partiu o episódio. Aê, sim! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynasty, porque a agência é Dynasty, ou seja, a liga é Dynasty. E não sei porque eu estou falando isso, mas ao meu lado, para quem está vendo a gente no YouTube, está vendo duas caras conhecidas aí, o Henriqueta e o Luquiba. Então vamos começar falando boa noite para quem se atrasou. Então chegou por último, fala boa noite primeiro. Boa noite, Henriqueta, tudo bem? Que isso, mas achei que você ia falar do Lucas, ele que tinha se atrasado, que absurdo. Pô, até parece que eu faria um negócio desse. Nem edição ia funcionar isso, meu querido, porque todo mundo viu que você entrou, agora é vídeo. É verdade, não tem como mais. Paciência, tudo ótimo, chefinho querido. Melhor ainda agora, quando a gente faz em vídeo, eu posso ver estes seus belos olhos, este seu rosto charmoso, né, em live aqui, né? Então tá tudo ótimo. Luquiba também, sempre é nóis. Falta o Leopoldo, tô esperando ele aí aparecer também. Hoje ele não aparece. Vai ter Leopoldo, não? Ai, no máximo vai ter uma latinha vazia de Blue Moon que daqui a pouco o Luquiba levanta aí. Boa noite, Luquiba, tudo bem? Boa noite, Clay, Henriqueta. Cara, tô bem. O Leozinho tá na sala, a Jota lá, então eu acredito que hoje não teremos problema. Mas ele já aprontou bastante hoje, né? Eu tive que sair um pouco tempo, a Jota estava em call. Quando eu voltei, o banheiro todo revirado, tapete rasgado, papel higiênico pela casa inteira, então faz parte. Eu só acho engraçado que, assim, quando a gente o Henrique tá gravando, de repente o Clay começa a diminuir, assim, como se fosse mais pesado, alguma coisa estivesse puxando ele para baixo, assim. Caramba, eu até me ajeitei na cadeira agora. Mas beleza, já que a gente vai falar de quem faz bagunça. Opa, tá ganhando caneta aqui.
que já que a gente vai falar de bagunça, quem é que apronta as coisas, a gente vai falar do Rafik daqui a pouco. Mas primeiro vamos começar, né? Mas antes de mais nada, já foi dito aí, antes de tudo aí, então não esquece de seguir a gente lá no Agência Underline Dynasty, fazer muitas perguntas, porque o Rafik e o João estão lá para responder todas. O João não está aqui, mas o João está no Twitter, porque o João é parça. É isso aí. Podemos começar, então? E uma última pitaco, né? Se você está vendo pelo YouTube, clica no curtir. Provavelmente já deve estar nos acompanhando, né, no nosso canal, mas não esqueça de curtir o vídeo, que ajuda bastante. Exatamente. Seguir, ativar sininho. Você já sabe o que tem que fazer. É o de praxe de sempre aí. É isso aí. Então, vamos começar. Boa. Sabe o que eu achei mais engraçado e que eu quero fazer a introdução aqui? É que quem escreve a pauta do Agência Dynasty, obviamente isso não ficou meu encargo. É o Rafik que escreve. E o Rafik, ele teve um quê de... Nossa, batam em mim, por favor. Então, assim, vamos bater, mas vamos controlar, só para ele não ficar de coitado. Porque quando a gente bate muito, normalmente as pessoas tentam acolher a pessoa. Eu não quero que ninguém acolha o Rafik, pois ele está errado. E nós vamos falar que ele está errado aqui. Então, antes de mais nada, Luquib, eu vou deixar você começar com a sua alfinetada. Depois eu trago a minha, porque hoje, este episódio exaltará Justin Fields e também Jonathan Taylor. É isso que eu tenho para dizer. Eu não vou dar tanta porrada assim, não. Eu vou deixar para você, que você vai bater com gosto, né? Eu estou sempre cutucando o Rafik, então não preciso mais um motivo para cutucar. Não, o que eu posso falar é que o Justin Fields é o que a gente falou, é um calouro, tá começando a temporada, tá num sistema que não é bom para ele, tem um head coach que é horrível. Então, assim, não dá para você condenar por conta de 3, 4 jogos dele e falar que é um bust. Ele teve uma carreira de college que teve altos e baixos, ele não foi um quarterback regular, ele mostrou, né, lances de brilhantismo, mas ao mesmo tempo algumas preocupações, o que mostrava que de repente no sistema certo, treinando certo, ele conseguiria ser um quarterback competente para não ser até um bom quarterback. E não é o caso do Bears, ele não vai ser dentro do Bears se continuar assim. Eu imagino que o Nagy não fique até o final da temporada, a não ser que aconteça algum aborto da natureza e o Bears vai para os playoffs, mas não deve acontecer, então eu acho que o Nagy vai embora, e aí de repente quem vai consegue desenvolver melhor o Fields. E aí nosso querido Rafik já crava que é bust, e eu falo que ainda é cedo para cravar que é bust, tem que esperar um pouco, pelo menos uma amostragem maior, né? Porque ele acha que ele tem decisões erradas que ele toma o tempo todo. Aí os últimos 2 jogos, desde que ele falou isso, ele tomou decisões certas. Então, assim, não dá para você falar, né, desse jeito, cravando que é bust. Ou também que o cara é o real deal, né? Então, acho que a amostragem pequena, tem que esperar pelo menos Eu espero 2 temporadas, nem uma temporada completa, eu espero 2 para poder falar alguma coisa, porque a gente sempre tem aquela queda de segundo ano, ou, né, o cara melhor, então acho que tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala, principalmente quando a gente fala de Liga Dynasty, né, que quem provavelmente draftou o Fields investiu nele alguma coisa, né, e aí quando você fala bust, pode dropar, não vale nada, então assim, não é por aí, vamos ter um pouquinho mais de calma, e de repente, por exemplo, o Zach Wilson, eu imagino que investiram mais alto do que nele, do que no Fields, e o pessoal acho que está mais preocupado que o do Fields, então acho que vamos ter um pouquinho de paciência, não dá para fazer uma análise de nenhum dos quarterbacks dessa classe ainda a gente pode falar alguma coisa, nem do Trevor Lawrence, eu acho que ainda é cedo para falar que ele também é um baita quarterback, eu acho que vamos ter um pouquinho de paciência. Eu acho que a gente tem que olhar da classe passada, né? Quando a gente falou de Tua, quando a gente falou de o Herbert, eu acho que aí agora já tem uma noção de quem é de verdade, quem não é, né? Então, um pouquinho mais de calma. Exatamente. Calma e compromisso com os nossos espectadores também, porque dropa o cara tem um jogo desse e outra que vale a pena. Vocês estão falando de futebol americano, tô falando de Dynasty. Não, a gente tá falando de Dynasty, porque assim, ele é um quarterback que corre. Ele é o cheat code pra Fantasy. Então, assim, mesmo que ele seja medíocre, mesmo que ele seja um quarterback mediano, ele vai continuar produzindo. Ele vai produzir o que um quarterback produz. É só se olhar o Jalen Hurts, né? O Jalen Hurts está rendendo muito em Fantasy. E ele não está sendo horrível no Eagles, mas o Eagles está 3-6. O Eagles não está sendo um baita time, longe disso, né? Mas no Fantasy ele rende muito, porque ele corre. E é isso que o Lucão falou aí, né? O que vale é 2, 3 anos atrás, a gente viu o Jordan Love, né? Segundo ano, tá longe de estar pronto. Também tá longe de ser bust ainda, porque
Pode ficar lá mais um ano e se arrumar também, foi jogado na fogueira. Mas os desse ano, o Zach Wilson é o que mais me preocupa. O Trey Lance não dá nem para julgar, porque mal teve tempo de jogo. E o Justin Fields, ele só mostrou que ele tá cru. Mas assim, né? É raro um quarterback que sai do college sem estar cru. É bem raro. Até os grandes quarterbacks, difícil saírem e já destruírem no primeiro ano. Então, bom. E o plano, a gente sabia quando teve o draft que tanto o Trey Lance quanto o Fields eram 2 quarterbacks que não eram para jogar esse ano. Eram quarterbacks que eram para ser preparado para a próxima temporada. Ocasionalmente entraria. O 49ers deixando isso bem claro, né? Isso. Deixa o Garoppolo lá, queima o time, não Exatamente. briga no playoff, que eu acho que tá certo mesmo, porque não briga. Exatamente. Colocou ele em situações emergenciais, lesão do Garoppolo, mas não por ineficiência do quarterback. O Bears não. No primeiro problema que já teve ali, já trocou, colocou o Fields e falou, agora o Fields o time é dele, e aí você vai queimar o cara, porque o time do Bears é uma bagunça, não tem como nenhum quarterback conseguir prosperar. E aí quem vê o Fields jogando fala que não, quer dizer que então que o Trubisky era gênio, conseguia fazer, sabe, não é por aí também. Não, e assim, a gente viu no jogo ontem, né? Ficou bem claro quando o Fields entra no jogo, quando ele consegue fazer o que ele pensa, né? O talento tá lá. Porra, o passe que ele deu para touchdown, que ele fez aquele giro para o bootleg, né? E lançou correndo pro lado oposto, estilo Mahomes. Porra, que absurdo, né? Ele teve alguns passes ali no fim do jogo. E mostrou o que a gente viu também não sei se na semifinal ou final do college, que levou a pancada nas costelas, fraturou. Semifinal. Acho que é a vértebra, semifinal, né? E acabou com Clemson. Semifinal, isso. Ele tem coração, ele não desiste, ele vai até o fim, ele leva pancada. E ele tinha um jeito de ser meio diva, assim, antes, né, no college. Mas, bom, em campo a gente não vê. Se é fora de campo é outra história, mas não sei também, né? Não sei. Mas em campo, assim, ele não tem medo de pancada, ele vai até o fim, ele teve um roughing the passer ali que não foi marcado, ele levou várias pancadas no jogo, então assim, tá lá, tá tudo lá, né? Uhum. E complementando só tudo isso que vocês estão falando já, que o assunto é fantasy. Semana passada ele teve 25,30 pontos, e essa semana 18,14, com um jogo que não foi nem de perto que foi o jogo contra os 49ers na semana passada. Então, assim, querendo ou não, ele vai pontuar o que um quarterback pontua, e se ele tiver um jogo muito... Não, assim, que você não pode querer que um Justin Fields te entregue o que o Josh Allen tem entregado. Eu acho que não dá para comparar. Mas ele é um quarterback que o próprio Herbert também tem entregado. Exato. Mas assim, ele vai te entregar, e não dá para declarar que é um bust já. Até no jogo ruim contra o Green Bay ele fez 13 pontos. Tem cara que não tá fazendo 13 pontos aí. E beleza, passando do Fields, o segundo aqui, antes da gente entrar no nosso panicômetro, eu queria falar do Jonathan Taylor. E aí, vamos começar. Porque, respira assim, fundo. Eu já fiz a prévia com o Luquiba aqui só para eu testar as coisas. Mas assim, eu vou começar na conversa como foi, mas aí depois eu falo onde pegou na veia. Porque começou assim, o Rafik chora pra caramba, então quem não joga com o Rafik, quer jogar com o Rafik, já sabe que tem que acostumar com ele chorando. E ele falou que, lógico, que o Jonathan Taylor deveria explodir na semana que ele tá jogando contra o JM. Aí eu falei assim, mas peraí, o que é explodir? Porque o Taylor já teve uma semana de 32 pontos e outra de 28, e ele tá jogando bem já tem algumas semanas. A linha dos Colts se acertou, tem surpresas absurdas como o Reed, que foi o backup aí do Quentin Nelson e entregou pra caramba, e o time se acertou e ele tá correndo pra cacete. Aí ele falou assim, é fazer 40 pontos com 4 touchdowns. Primeiro que a conta já não bate aí, entendeu? A conta já não bate aí, eu já fiquei puto aí. Aí depois eu falei assim, então que faça 50 pontos, só pra você perder com o gosto do JM. Porque aí eu fiquei puto. Só que aí o que pegou na veia, ele falou assim, contra os Jets, qualquer um, até o Montgomery faz 40 pontos. Aí eu tive que puxar todos os running backs que jogaram contra os Jets esse ano, e aí vamos falar um pouquinho aqui. Beleza, o primeiro a jogar foi Christian McCaffrey, recepção e correndo aqui. Então a gente tem terrestre, 98 jardas, e recepções, a gente tem 9 recepções, 89 jardas, nenhum touchdown, ele fez 27 pontos e 70. Isso quando tem ligas pontos por recepção. Esqueci de comentar isso. Se não for, cai bastante o ponto dele.
Exato. Eu peguei os pontos baseado em Liga PPR, tá? Não foi nem baseado na Sharkfish, foi baseado no NFL Fantasy mesmo, então o PPR do NFL Fantasy para ser standard, padrão para todo mundo aí. Então, beleza, 27,70 pontos. Depois ele joga contra os Patriots. E aí eu vou falar só do Damian Harris, porque foi quem teve mais carregadas. Ele teve 13,40 pontos. A gente vai depois para Denver, que Melvin Gordon e Javonte Williams dividiram e tiveram touchdown. 15-10 e 13-20. Aí depois a gente vai para o Titans, do temido Derrick Henry, que teve 157 jardas, um touchdown, que o Rafik falou que ele não teve touchdown nesse jogo, ele teve um touchdown, e que o Rafik também comentou que ele não tinha tido recepções. Ele também teve 2 recepções para 20 jardas. Ele fez 25,70 pontos. O Derrick Henry não fez 40 pontos contra os Giants. Olha que louco. Depois a gente tem contra os Falcons, Cordarrelle Patterson com 18,40 pontos. Aí a gente tem Damian Harris de novo, tem um jogo de 25 pontos, 25,30. E depois a gente vai para um jogo do Joey Mixon, que foi aquele contra os Bengals que os Jets acabaram ganhando também, que o Mixon teve só 33 jardas terrestres, mas teve 58 jardas recebendo, 4 recepções, enfim, somou 25 pontos. Aí vem o Taylor, e é o cara que mais pontuou para cima dos Jets até agora, com 34 pontos, 172 jardas, 2 touchdowns, e ele teve também 2 recepções, igualzinho o Derrick Henry, mas foram para 28 jardas em vez de 20. Então, assim, não é qualquer um que faz 40 pontos nos Jets, começa por aí. E outra... Clay, começa por aí que não é qualquer um que faz 40 pontos contra qualquer time, já não é comum, é raro acontecer 40 pontos contra qualquer time, seja o time que for. Exato. E também não despreze o menino Taylor. Ele é o número 1 em Dynasty. Ele agora já é o número 1 em Dynasty. Não vem nem querer me provocar falando que é Najee Harris. É o grande Taylor aqui. O cara tá em primeiro e ainda bem que eu tenho ele em 3 ligas. Eu queria saber qual foi o trauma que o Rafik teve com o Jonathan Taylor. Eu também queria. Ele tentou pegar no draft, não conseguiu, se ele tentou uma troca e foi vetada, né? Para gerar isso aí, né? E aí a missão de vida é que o David Montgomery seja melhor que o Jonathan Taylor. Só que não adianta. Não adianta. Mas é isso. A gente já fez aqui uns 20 minutos só desses dois aqui. Então, vamos seguir agora e vamos para análise inicial de vocês. Então, agora me digam como foi essa semana no Fantasy, começando por você agora, Luquiba. Tá. Não, Henriqueta. Eu olhei para o Henriqueta e falei Luquiba. Eu tô muito louco. Sou eu. Sou você. Eu. Tá. Acho que o que mais me marcou foi o fato de que eu esperava, tudo bem que a defesa do Rams é difícil, é boa, muito boa, mas eu esperava que o Titans fosse, 1, sofrer, 2, se não sofresse, decidir no jogo aéreo. E nenhuma das duas coisas aconteceu, na verdade, muito bem. Foi a defesa do Titans que decidiu o jogo. O Matt Stafford virou Jared Goff, né? O Rams voltou no tempo e a defesa do Titans decidiu o jogo. Eles fizeram, bom, assim, para a vida real, maravilhoso, né? O Titans mostrou que dá para chegar fácil aos playoffs, quer dizer, aos playoffs vai chegar, mas dá para brigar nos playoffs sem o Derrick Henry até, e pode ter volta do Derrick Henry lá. E aí fica melhor ainda, mas a defesa do Titans voltou a ser a defesa de antigamente, né? De ano passado. O que me marcou é que, bom, Julio Jones, A.J. Brown, Ryan Tannehill, ninguém teve um grande aumento de valor, mas a defesa do Rams também é muito boa, então vamos ver se contra defesas piores, né, se o resto do time melhora. Eu esperaria isso, pelo menos. A segunda coisa que me chamou a atenção é que o Jarvis Landry não recebeu mais bolas em Cleveland, mesmo com o Odell Beckham Jr. saindo, mesmo com o Nick Chubb se lesionando no meio do jogo. Baleado. Ele voltou baleado, né? Mas continua sendo jogo corrido para o Browns, e é isso aí. Então, Jarvis Landry continua não sendo uma boa opção. Por fim, Arizona Cardinals, eu não sei nem o que analisar dali, só que pode jogar qualquer um ali no meio que funciona, né? Vai botar nós 3 para receber passe que vai dar certo. Não tem o menor problema. Coach McCoy acerta a gente. É surreal. Eles estavam sem Kyler Murray, sem AJ Green, sem DeAndre Hopkins, e deu tudo certo.
Vamos bater aqui um papo também que DeAndre Hopkins não tá mais produzindo bem. Esse ano, pelo menos, não tá produzindo muito, não. Não, Teve acho que mas 1 ou 2 jogos bons só. Eu não sei se ele tá com. Ele tá num vai e volta de lesão aí, sentindo, né? Não sei se é isso. Não sei se é só o excesso de alvos. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que é os dois, né? Ele não tá 100% saudável, ele não tá conseguindo ter uma temporada 100% saudável. E, além disso, ele não tem mais o peso de carregar esse ataque nas costas, né? Como ele teve temporada passada, porque ninguém contribuía. Agora a gente tem o AJ Green aparecendo muito bem, a gente tem o jogo corrido funcionando com excelência, a gente tem o Christian Kirk que de repente aparece, a gente tem outros alvos que aparecem. Então, assim, não está fazendo falta a produção do DeAndre Hopkins. Eu acho que faz falta só para quem tem nas ligas, mas pro Cardinals em si não está fazendo, porque o Kyler Murray está sabendo distribuir bem a bola e está todo mundo contribuindo bem. É isso aí. E, Luquiba, sua análise, então. O que você tem para Bom, trazer pra gente? eu não gosto de falar daqueles nomes que todo mundo fala, porque para mim isso aí é chovendo molhado, né? Eu gosto sempre de destacar aqueles caras que ninguém espera a produção e de repente o cara aparece. Não vou falar dos 3 touchdowns do Conner, porque ele está sendo alvo do touchdown do Cardinals, e ainda mais agora... Com a lesão. Exatamente, então não tem muito o que falar. Eu destaquei 3 nomes aqui. O primeiro é o Elijah Moore, né, o wide receiver do Jets, que é um cara que já tinha 2 jogos muito bons, e esse jogo mesmo sem o White apareceu ainda muito bem. Foram 8 targets, né, 7 recepções, 84 jardas e 2 touchdowns. Então, assim, eu disse, acho que semana passada, retrasada, fique de olho agora no ataque do Jets, que vai começar a ter produção, e está começando a ter produção, né? A gente tem o Carter Jr., que teve também um jogo ok, então está começando a ser confiáveis para fantasy. O segundo nome é o tight end do Steelers, né, o Pat Freiermuth, que é um cara que ninguém apostava muito. Eu, particularmente, draftei ele em quase todas as ligas que eu pude draftar, porque ele é o biotipo de tight end que se encaixa no Steelers e tem sucesso. Então, assim, ele teve um jogo, o volume não foi tão grande, né? Foram só 6 targets para 5 recepções, 43 jardas, mais 2 touchdowns. Ou seja, ele é o cara, né, da red zone do Steelers. Então, isso vale muito. Novamente, eu não gosto de tight end normalmente que fica dependendo de touchdown, mas o Freiermuth, ele traz um pouco... um dinamismo um pouco para o jogo. Diferente, por exemplo, do Mark Andrews, que de repente estoura num jogo com 100 e tantas jardas e some no outro. E o outro cara, que é um cara que passou muito despercebido, provavelmente vai passar despercebido, porque o volume dele foi baixo, mas tem uma coisa que apareceu, cara, que é o Olamide Zaccheaus, né, o wide receiver do Falcons, que ele teve só 3 targets, pegou os 3, né, 3 recepções, 58 jardas e 2 touchdowns. Então, assim, com a ausência do Calvin Ridley, pelo menos 3 jogos fora, né, ele vai cuidar da saúde mental dele, a gente imaginou que fosse crescer o volume do Gage. De fato, ele teve um jogo bom, mas na hora do touchdown, o touchdown foi para o Zaccheaus. Então, talvez é um cara para começar a olhar diferente. Não vai ser um cara que vai entregar produção, mas de repente touchdowns aí em ligas de 12, 14, até 16 jogos, owners, eu acho que vale a pena ficar de olho. Ele é um cara que eu já comecei a dar um claim nele, eu já consegui pegar em outras 2 ligas que eu tô precisando de wide receiver. E eu tô competindo ainda esse ano, então eu acabei pegando ele. E o Elijah entra naquele negócio maravilhoso que eu comentei, acho que no passado ou no outro, de que quando eu não escalo, ele faz um jogo fantástico. Foi o que aconteceu. E o pior é que eu não pensei assim, não vou escalar porque eu conto Coltão. Eu só simplesmente esqueci que ele estava no meu banco e não escalei. É umas coisas maravilhosas que acontecem comigo com o Elijah Moore aí, mas enfim. Beleza. Partindo agora das nossas análises aí, da análise de vocês, e que eu compacto de muitas delas, a gente tem que começar a falar do nosso panicômetro aqui, que o Henriqueta falou que tinha um nome diferente para dar para esse panicômetro aqui. Não lembrou, Henriqueta? Não lembrei. A única coisa que eu lembro é que o Chiefs já está num panicômetro completo depois do que fez essa semana, né? Nossa, eu queria muito que tivesse perdido. Antes. Olha a gente perdendo a audiência de torcedor do Chiefs aí. Se estava ruim antes, está pior agora, né? Sofreu para ganhar do Jordan Love. Surreal. Não dá para entender o que aconteceu lá. Mas é isso. O único panicômetro extra que eu consegui me lembrar. Então, beleza. O panicômetro que o nosso querido palestrinha colocou aqui tem Chase Claypool, Josh Allen, DJ Moore, Courtland Sutton e Mike Williams. DJ Moore estar aqui é piada. Josh Allen estar aqui é piada. Courtland Sutton, tudo bem, vou aceitar. Mike Williams,
não sei se eu aceito. E o Claypool é puramente reiterismo do Rafik, assim como o Jonathan Taylor. Não leve a sério nenhum desses nomes. já falo de antemão. O Claypool, a gente já tinha, né, dissecado alguns episódios atrás a situação dele. Eu imaginei que para o futuro talvez poderia ser um caso, essa temporada não. O Allen, pelo amor de Deus, aí é a amendoizada total do Rafik, né? Um jogo mal, pronto, o panicômetro, não é assim que funciona. O Mike Williams, ele é um cara que é boom ou bust. Vem sendo assim a temporada inteira, então eu não vejo motivo para ter pânico. A carreira inteira dele é assim, né? Porque esse ano tá melhor. Não, ele não é o cara do Chargers. O cara do Chargers é o Keenan Allen. Então, assim, ele não é o 1-1. Então, não espere a produção que ele vinha entregando, que ele não vai entregar todo o jogo, 100 e tantas jardas, 2 touchdowns. Isso aí é surreal. Ele vai entregar 30, 40, 50 jardas, quiçá um touchdown aqui, mas não mais do que isso, né? Então, também não vejo motivo para ter pânico nenhum. Acho que todo mundo aí tá entregando normal. E quem teve uma semana ruim, é normal em fantasy, né? Eu acho que o motivo de os jogadores para ficar com pânico são os jogadores que a gente já falou alguns episódios atrás. Eu acho que a essa altura não tem mais nenhuma novidade aí de pânico. Se tivesse que acrescentar alguém, eu falaria então do Hopkins, que a gente comentou aqui antes, e talvez o Jarvis Landry, que o Henriqueta também comentou. E é o que eu traria de panicômetro, se a gente pudesse trazer alguma coisa. O Jarvis Landry, assim, acho que é meio que igual o Mike Williams. Ninguém esperava muito dele no início do ano, né? Se esperava talvez até mais do Odell que do Jarvis Landry para começar a temporada. E aí você tem aquela esperança que surge quando o início é um pouco melhor, né? O Jarvis Landry começou bem a se lesionar, né? Se lesionou também no início da temporada. Mas aí se pensar, o Odell saiu, ele vai voltar bem, né? E não é o caso. O Broncos vai continuar correndo com a bola. Tem o Anthony Schwartz lá, tem o Donovan Peoples-Jones, né? Que virou uma bela ameaça de big play, até ser um dos minhas sugestões de waiver. Então, assim, que não é um pânico, voltou à média, não é tudo aquilo. E o Mike Williams é mais do que era no início do ano. Quem tem ele tem que estar muito feliz. Só que não é o cara que vai render toda semana. O Courtland Sutton, o único que eu concordo, acho que é razão não se entrar em pânico. Mas você viu que o óbvio aconteceu, que Jerry Jeudy voltou, virou o foco no passe, e Denver, que tem Ted Bridgewater passando a bola, e tem 2 running backs muito capazes, não vai passar a bola, vai correr com ela. Então, pode faltar alvo, né? Pode faltar bola para todos os alvos. E aí, nesse último jogo, ainda teve o Albert, o Tyrande, o Quegbunan, eu não consigo ler esse nome. Teve touchdown do Tim Patrick também esse jogo. O Quegbunan, e o Tim Patrick recebendo 4 passes cada um. O Tim Patrick foi o melhor recebedor do jogo, né? Aliás, continua uma surpresa aí. Mas, assim, então vale o pânico do Courtland Sutton, porque tem alvo, ainda tem o Noah Fant, que vai voltar aí da Covid, e não tem bola suficiente para todos eles. E acho que, assim, ele ainda está na frente até do Noah Fant. Ele é o segundo alvo ainda, né? À frente de todos os outros. Mas pode ter jogos que ele não vai render mesmo. Mesmo quando o time ganha fácil, como ganhou agora. Mas ganhou porque, no jogo corrido, o Javonte Williams e o Melvin Gordon atropelaram. Então, assim, vale o pânico, pelo menos até o ano que vem, porque ano que vem pode sair o Melvin Gordon, pode ter um quarterback melhor, pode ter um jogo mais equilibrado, e aí ele volta a render muito. Mas para esse ano, vale o pânico. Assim como a gente falou do Justin Fields, né? Só que ninguém esperava muito do Justin Fields esse ano. Não acho que ninguém investiu muito em liga redraft, ou contando com ele carregar teu time. Então, né? Não é a mesma situação. O Courtland Sutton já vale, porque você esperava mais, talvez. É só isso. O resto ali, você não tem mais nem o que falar. O Luquiba já cobriu todos eles. Não, eu queria falar de pânico, o DJ Moore também não. Eu queria falar de o Sam Darnold, né? No Panthers. De um outro nome aí que eu pensei, que a gente já falou a semana passada e realmente é pânico 5, né? Naquele ranking que o Rafik gosta de fazer de 1 a 5. Para mim já está no estágio 5, que é o Kenneth Gainwell, né? Porque a gente falou bastante, né, do backfield do Eagles sem o Miles Sanders, como é que ia acontecer, para não apostar. E aí, essa semana já foi um pouco mais claro, né? Na primeira semana não ficou tão claro, essa semana já clareou mais.
a gente tem o Jordan Howard, que teve 40% dos snaps, 17 carregadas, 71 jardas e um touchdown. Aí a gente teve o Boston Scott com 44% dos snaps, ou seja, dividiu entre o Howard e o Scott. E aí foram 10 carregadas e 40 jardas. E o Gainwell teve 19% só dos snaps, ou seja, ele só entrou basicamente em situação de red zone, situações assim para marcar, né? E realmente teve 2 carregadas com um touchdown para 3 jardas. Então, eu acho que é muito preocupante a situação, porque a gente esperava que ele fosse crescer. Ele estava crescendo antes da lesão do Sanders, a gente esperava que ele fosse crescer, e de repente 3, 4 jogos já que ele só piora. Então, daqui a pouco o Sanders volta e a gente não sabe nem se ele vai ser ativo, né? Porque o Howard está entregando, o Scott está entregando, então eu acho que vale a pena falar dele também. Um Howard, puta produto quando saiu lá de Indiana, muito cobiçado. E não teve anos bons, agora vamos ver se pelo menos engrena aí nos Eagles, finalzinho. Ele tá com o quê? 28 anos? 27 anos? Ele já tá... Menos, acho que menos ainda, não? Tudo isso já? Eu acho que deve ser 26 para 27. Ele perdeu e o Boston espaço no Scott draft, é melhor né? para PPR. 27. Mas antes de continuar só, eu acho que falou por cima aí. O Boston Scott é melhor para ligas PPR também, porque ele recebe mais do que o Jordan Howard. Quando o Miles Sanders voltar, fica a curiosidade de quem vai ser o 2. Não vai ser o Howard, né? Porque o Howard é só para carregar o piano. Assim, a gente achava que seria o Gainwell, né? Mas pelo visto vai ser o Boston Scott, ou vai ser o Miles Sanders mesmo, que não é um grande recebedor, mas o Eagles já usou ele como recebedor também, né? Pode ser. Ou não, porque o Miles Sanders estava mal também, né? A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. O que vai acontecer. Mas vale o panicômetro mesmo do Gainwell, bem lembrado aí. Acho que vale o panicômetro para o backfield, para todo o backfield do Eagles, como a gente já comentou na semana passada. É que Boston Scott e Jordan Howard não tem panicômetro, né? Exato. Mas aproveite o Boston Scott por enquanto, que nem eu estou fazendo também. Eu até comentei isso semana passada. Beleza, então se a gente chegou à conclusão que o panicômetro do Rafik não é um panicômetro, vamos para o que realmente deveria ser o panicômetro que causa alerta, que são as lesões. Então a gente tem lesões essa semana para comentar. Eu vou começar por uma que a gente ficou sabendo um pouco, não é lesão, mas provavelmente não vai jogar, que é o Nick Chubb, provavelmente não joga essa semana por conta de Covid. Então já fica aí o alerta. E aí Demetric Felton, ou talvez D'Ernest Johnson, já fique de olho nos caras. Ele é vacinado? Ele é vacinado. Não, ele pode voltar ainda. Mas... então o Chubb, a situação é um pouco mais esperançosa, né, digamos assim. Mas a primeira notícia é que o Demetric Felton também estava fora com o Covid. Ou contato, né? Não sabemos. Mas, em princípio, só tem o D'Ernest Johnson disponível. Aproveita. Fiquem de olho se alguém dropou ele, né? O Hunt provavelmente não volta essa semana também da lesão. A estimativa do Hunt eram 4 a 6 semanas, né? Eu acho que essa vai ser a quarta, se eu não me engano. Ou a terceira ainda. Acho que é a quarta. Acho que é a quarta também. Acho que é a quarta agora. Mas não tem notícia nenhuma dele voltar. O Chris Carson pode voltar essa semana. Deve voltar a treinar. Não acho que vai voltar essa semana, mas existe a chance. Mas o Kareem Hunt, acho que nem chance existe. E dos que estão voltando também, já pegando o gancho de vocês, que a gente até comentou, o T.Y. Hilton tá voltando também de lesão, essa semana deve jogar. E como a gente zoou na época que o Rafi colocou assim da lesão dele, ele ficou meio jogo só quando ele voltou, na primeira retorno dele, jogou muito com o Carson Wentz. E ele teve só 2, 3 dias de treino com o Carson Wentz. Então pode ser um cara que produza também. Se bem que o Pittman agora tá produzindo pra caramba, então fica esse alerta também, mas é um cara que tá voltando nessa semana. Agora, continuando no que estava aqui. Então, a gente tem Kyler Murray, que é aquele negócio, deve voltar na próxima semana, mas não 100%. A gente tem o Trevor Lawrence também. Tem muito QB aqui. Trevor Lawrence também, que está dia a dia. Tem o Damian Harris. Tem o Chase Edmonds. Tem o Zach Moss. E aí, meus queridos? O mais relevante deles é o Chase Edmonds, né? Pela lesão... Apesar de dividir carregada já lá com James Conner e perder touchdowns, mas era o que estava produzindo ali, ainda estava produzindo, né? Ele carregava o piano, né? Ele carregava o piano e aí o Conner comia o filé mignon. Isso.
Então, vai fazer falta. Quem tem James Conner, né, ganhou na loteria. E, assim, em tornozelo, a previsão é 3 a 4 semanas, mas tornozelo, às vezes dá menos, mas às vezes dá mais. É o mesmo perigo aí do Kyler Murray, que pode voltar, mas o Kingsbury já disse que... É difícil traduzir a expressão, mas assim, ele não... Basicamente disse que ele não tem ideia se o Kyler Murray volta ou não domingo que vem. E não vai forçar também o retorno, né? Falou, I don't have a feel. Né? E assim, e depois mesmo... que o Colt McCoy fez o que fez, não tem porque forçar mesmo o retorno. Não, e mesmo se voltar, provavelmente não vai voltar com a mobilidade que a gente espera dele. Então, ainda assim, é uma aposta arriscada. Então, assim, também é meio preocupante. O Trevor Lawrence, eu acho que deve continuar. Eu acho que não foi sério esse ponto. Aliás, James Robinson deve voltar também semana que vem, pelo menos segundo o Urban Meyer. Glória a Deus, né? Porque quem tá com o Hyde tá querendo se matar. E o Damian Harris é concussão. Então, não sabe, né? Pode voltar amanhã e pode voltar daqui a 3 semanas. Amanhã não volta, que ele entrou hoje no protocolo de concussão. Não, amanhã foi modo de dizer. Mas assim, não dá para prever, né? O Zach Moss não conta porque o Buffalo Bills não corre com a bola. Realmente, esse backfield, panicômetro, voltando no panicômetro, o backfield dos Bills também pode entrar no panicômetro. Eu tenho o Singletary, eu não sei o que eu faço com ele, eu já vou dropar para ganhar um espaço. Porque eu tô há duas temporadas tentando vender ele, eu me arrependi amargamente de ter pago ele há 3 temporadas atrás, quando ele produziu bem, aí eu comprei gato por lebre, e aí tô escalando ele, seja o que Deus quiser. Bom que eu draftei ele, acho que numa segunda rodada, então ainda ok, deixei passar isso aí, finalzinho de segunda rodada, mas deprimente também Singletary. E o Zach Moss também, né? Zach Moss também, a gente falou, mas não dá não. Mais alguma lesão que passou aqui? Não. Que eu lembro, não. Não tá na lista e que eu lembro não tem mais nenhuma relevante também, não. Também não. De jogadores que se machucaram, pelo menos a nível de fantasy, eu acho que não teve. E tem uns que já estão para voltar, como o Henrique já disse, e tem aqueles que toda semana vai estar com o questionable, não adianta, né? São aqueles caras que normalmente teve lesão de hamstring, que não vai ficar 100%, então ele vai ser poupado de treinos, e aí vai ter que entrar com rótulo de questionable, isso faz parte. Teve a bela volta aí do David Montgomery e do Christian McCaffrey, né? Os dois voltaram muito bem. O McCaffrey mais ou menos, né? O Montgomery acho que voltou um pouco melhor. Na verdade, que o McCaffrey, os rumores, né, o que se dizia é que ele voltaria em contagem limitada, né? E para quem, assim se imagina que ele vai voltar meio bem baleado ainda, né? E voltou só sendo poupando, mas bem tranquilo ali. Já sobrou. E a defesa do Patriots, por incrível que pareça, vem jogado muito bem. Então também tem esse fator também, né, que atrapalhou a produção dele. E tem o fator Sam Darnold, né, que atrapalhou também a produção dele. Mas esse aí tá atrapalhando o Panthers como um todo, não só do McCaffrey, né? Esse quando joga o Patriots, ele sempre vê fantasmas, não adianta. Agora, o mais louco de tudo é que o Panthers ainda briga por playoffs. Não briga, mas briga se olhar a tabela, né? Porque a última vaga de wildcard é do Atlanta Falcons, que tá 4-4. Então, bizarro, cara. Quando se aumentou de 6 para 7, a gente imaginou que já ia acontecer, porque a sexta vaga normalmente já ia para um time... Ia 9-7, 9-7, até 10-6, mas... o comum era 9-7, 8-8, né? Então, a gente imaginou que isso ia acontecer. Então, você vê o Falcons 4-4 e na Conferência Americana o Patriots 5-4 também está com a 7ª vaga. Então, vai acontecer isso. Inclusive, fatal. É minha outra bold prediction, que tá quase se concretizando desse jeito, né? Porque eu falei que ia ser Falcons e Panthers nos playoffs. Aliás, falando nas suas bold predictions também, você viu que o Ellinger teve um snap já no jogo contra os Jets, né? Não vi. Já teve um snap. Se ele entrar como titular... Não fechou. Ele tem que entrar como titular. Eu falei titular? Eu não falei jogar, não? Então falta ele e o Ian Book ainda. O Ellinger startar. Eu acho que o Ian Book... não vai dar. Não vai rolar, porque... Esse foi o limite, né? Porque ali você vê o Winston se machucou, o Hill tava fora e mesmo assim nem cogitaram usar o Ian Book. Mas beleza, já viajamos aqui de novo. Voltando então pro rumo, vamos falar de quem a gente adicionaria, aproveitar de waivers, não aproveitar.
aquela famosa frase também do quem a gente precisa comprar para ganhar, também tem isso. Eu queria trazer um nome antes, que foi uma grata surpresa na semana também, a gente esqueceu que a gente deixou passar, o Devontae Booker. Sim, porque os Giants tiveram um belo jogo e ele tá muito bem. Mesmo quando perdeu antes, ele tá muito bem desde que o Barkley caiu. Que o problema é que o Giants está de bye e provavelmente voltando do bye o Barkley já vai estar jogando, então eu acho que a janela dele passou. Mas o Booker é engraçado, que ele nunca teve uma chance de verdade na NFL, né? Mas quando ele teve, ele foi bem. Acho que era no Raiders que ele jogava. Não, no Broncos. No Broncos ele foi bem. Jogou no Raiders também, e o pouco que jogou foi bem. Sempre que ele tem chance, ele joga bem, mas ele quase não recebe chances. Provavelmente não deve treinar bem. A gente sabe que tem muito caso disso. E pode ser também questão de bloqueio, proteção do passe, né? Coisas que a gente não vê, o fantasy não vê, mas na prática o running back precisa saber proteger ali contra o... servir de sexto bloqueador ali, né? Quando tem situação de passe. Mas é um cara pra gente ficar atento, porque o Barkley, Sim. infelizmente, se lesiona muito e é um cara que a gente viu que produziu. Então pode ser que produza de novo. E eu odeio quando a câmera fica assim. Porque sua beleza é pesada demais pra câmera. Então tá, então aproveita essa beleza maravilhosa enquanto eu tento arrumar a câmera e fala primeiro quem você aproveita das waivers, e aí eu não vou nem perguntar, terminando o Luquiba já pode falar as dele e depois a gente vai para a próxima rodada. Eu tinha pego 4 nomes aqui para as waivers, um deles já até citei aí, que foi o Donovan Peoples-Jones, né? Que eu acho que vai estar disponível numa boa parte das ligas, porque ele recebe muito... Você acha que não? Eu acho que essa altura ele já está bem pego? Já. Porque ele recebe poucos passes, né? Mas ele é muito explosivo. Eu acho que deve estar 60%, 65% de... Será já de pego, né? De ownership. Isso. Bom, se ele estiver disponível na sua, vale a pena, até porque agora só tem Jarvis Landry lá, ele é o segundo. E numa equipe que corre muito com a bola, é quase que mais útil você ter um cara como ele, que pode ter 2 big plays no jogo, do que um cara como Jarvis Landry, que vai receber 5 passes de 5 jardas cada um. Né? Porque não tem volume, ele não precisa de volume. Como foi nesse último jogo, né? Recebeu 2 passes em 3 bolas lançadas para ele, se não me engano. E 80 jardas, um touchdown, algo assim. Agora eu perdi o número dele aqui. Ele já tá em 79% dos rosters. É mesmo? Bom, então deixa para lá. Vamos para o próximo nome. Esse eu acho que não deve estar. Se tiver, parabéns para quem já pegou. O Nico Collins, o recebedor calouro do Houston Texans. Como a classe foi baixa, Henriqueta, eu acho que muita gente deve ter ele também. Eu acho que muita gente draftou, mas eu acho que muita gente já dropou. Eu vou te falar, você vai ficar surpreso. 83% dos rosters. Caraca! Eu achei que a gente teria dropado ele. Não, mas existe a possibilidade. Eu acho que é justo, existe a possibilidade. É que o fato de ser, o que o Cle falou, ser rookie numa classe baixa, mais, o pessoal que faz, né, o Dynasty, que tem o draft de rookie, acaba pegando por falta de opção. Eu achei que a gente tivesse dropado porque Houston é uma bagunça. Porque ele tá pouco a pouco, mas ele tá rendendo, apesar da bagunça que é Houston, né? Ele tem recebido mais ou menos 3 a 4 passes por jogo e tem jogado bem. E ele é alto, ele tá num time que não tem muitas opções e tá num time que, bom, eu preciso acreditar que vai draftar um quarterback ou trazer alguém ano que vem. Porque não é possível que eles esperem Tyrod Taylor por anos. Mas também é Houston, então não dá para prever nada, né? Mas assim, a gente imagina que isso aconteça. Eu acho que eles estão esperando o desenrolar do Deshaun Watson para pegar as picks por ele e aí investir em quarterback, eu acho que é por aí. Mas assim, eles sabem que o Deshaun Watson não vai dar certo, né? Então, vale a pena. Jordan Howard é o último, o terceiro, porque eu acho que muito pouca gente... Algumas pessoas já pegaram ele, mas não muitos, porque se esperava que o Boston Scott fosse o grande... o carregador, talvez, né? Até porque já tinha meio que uma hierarquia. E ele foi muito bem, ele foi o melhor. Ele tem pelo menos mais uma semana, então se precisar dele para essa semana, vale. Como a gente disse, depois disso, é loteria. E aí, uma pick de waiver, né? Uma escolha na waiver, vale você jogar na loteria. Ainda mais se o Eagles quiser alguém que seja mais só um corredor puro, que é o Jordan Howard, né? Que o Miles Sanders não é muito.
Então, vale a aposta aí. Bom, da minha parte, eu já dei o spoiler do Olamide Zaccheaus, que eu acho que é um cara que provavelmente deve estar livre, né? Pelo menos as ligas que eu vi, ele estava na casa de 20% a 30%, né, de ownership, então provavelmente vai estar disponível para você. Não espere produção alta dele. A essa altura, cara, você não pode esperar produção alta na waiver, né? O jeito de você ir atrás é atrás de troca, né? O waiver, às vezes, vão ser situações pontuais, tipo um start, 2 starts no máximo, mas não dá para esperar mais do que isso. E outro cara que eu acho que vale a pena monitorar, eu não sei ainda se ele vai jogar, mas como a gente falou que o Damian Harris está no protocolo de concussão e o Ramondre Stevens também está no protocolo de concussão, que foi o substituto dele, então o backfield do Patriots se limita ao Brady Bolden, que provavelmente já está pego, porque ele tem bastantes recepções, e o cara que é o J.J. Taylor, né, que ele vem sendo o health scratch, né, do Patriots, e provavelmente se tiver os dois fora, né, o Harris e o Ramondre Stevens, vai sobrar para ele, porque o Bolden não vai ser o cara que vai carregar o piano, né? O Bill Belichick usa ele em situações de play action, em situações de passe, screen, mas de carregar o piano ele evita para não lesionar. Então, né, se os dois não jogarem, vale muito a pena pegar o J.J. Taylor, que deve ter uma produção boa, porque o ataque vai ser a defesa, né, do Browns contra o Patriots, e a gente viu que muitos times estão deitando e rolando em cima da defesa do Browns, então eu imagino que se os dois estiver fora, eu repito, se os dois estiver fora, vale a pena. E eu vou colocar mais um nome aí também, você falou do Zaccheaus, trazer mais um dos Falcons também, que eu acho que vale, que é o Tajae Sharpe, também deve estar em algumas aí, acho que vale a pena. Você está competindo, você precisa de algum reserva ou algum cara aí só para complementar, um flex, alguma coisa. Pode ser também, porque a gente não sabe. O Zaccheaus teve um jogo bom agora. Pode ser que não seja o retrato das próximas semanas. Então o Tajae Sharpe também já é um alvo confiável, e o Matt Ryan tem braço ainda. Tem muita lenha para queimar. E a dica que eu tenho para troca, eu já trouxe semana passada, eu reforço, vai atrás do Pittman, o valor dele está crescendo, o bonde está passando, e quem não está se aproveitando vai quebrar a cara, porque ele vai ser o wide receiver 1 do Colts. Ele já tem a química com Carson Wentz, e a produção está lá, mesmo com a volta do T.Y. Hilton. O T.Y. Hilton provavelmente vai ser o vertical, né? E o volume vai continuar sendo para o Pittman. Então, quem está brigando, quem está precisando, eu já até sugeri para alguns colegas aí, aproveita a situação, gasta uma escolha de primeira rodada. Se você está brigando, vai ser escolha baixa, então provavelmente você não vai conseguir algum recebedor do mesmo nível, né, no draft. Então, aproveita que ainda dá para você pegar ele. Já tem ligas que provavelmente você não vai conseguir só por uma rodada. Uhum. Um cara que também que... Por uma primeira rodada. Eu não trocaria ele, né, no caso. Eu falei dele há umas semanas atrás, o Luquiba já reforçou. A gente tem falado bastante dele também. É um cara que a gente tem falado bastante. Quanto a trocas, Henriqueta, traz primeiro aí, mas um nome que passou na cabeça aqui também, e aproveitar que está voltando de lesão, é o McCaffrey. De repente vale você tentar uma troca no McCaffrey agora. Eu acho que bom, eu trouxe stats dele da semana 1, é um cara que é absurdo, recebendo e correndo, e é isso, o cara é monstrão, e aproveitar a baixa aí da lesão, que ninguém sabe se vai lesionar de novo ou não, você pode usar essa justificativa e tentar trazer um cara. Você que está tentando, às vezes, reformular ou falta alguma coisa para ganhar, de repente pode ser o McCaffrey. Boa. Eu pensei em trocas mais se você quiser ganhar esse ano, né? E se você quiser ganhar esse ano, você não precisa se preocupar em pegar alguém com tanto futuro, e você também não precisa dar uma pique tão alta assim, né? Mas, lógico, você conseguiu o Michael Pittman, vale a pena. Você vale para esse ano e para o futuro. Mas está pensando só nesse ano, eu acho que vale muito a pena você ir atrás do Cordarrelle Patterson, porque quem tem ele e não está brigando, tem que se livrar dele. Você está perdendo a janela. Ele não vai... Bom, vai que ano que vem ele faz a mesma coisa, né? Mas eu não apostaria nisso. Não faz o menor sentido o que está acontecendo, mas está acontecendo. Então aproveita e troca. Se conseguir uma segunda rodada, já está valendo. Se você conseguir vender ele para uma segunda rodada. Se você está brigando,
fim da segunda rodada, para você ser campeão, talvez valha. Normalmente as pessoas têm deficiência de running back e ele supre sua deficiência até o fim do ano tranquilamente. E o outro nome é o James Conner. Se eu tô brigando, eu pago até uma primeira rodada no Peterson. Eu acho que até vale. Um fim de primeira rodada, né? Sim. Ainda mais se for 16 times. Se for 12, eu não sei não, mas se for 16... Tudo por um título. Tudo por um título. Exato. Você conseguir um título, vale tudo. Inclusive, eu me arrependo até hoje que eu não peguei o Russell Wilson do Pastor na Sharkfish por uma primeira rodada quando eu estava na final e perdi por isso. Se eu tivesse pego, eu teria ganho. Parabéns. Não se preocupa que eu vinguei, porque o Pastor quis pegar o Diggs meu, eu ofereci para ele não quis pegar e ele perdeu por conta da pontuação exata que teve, que seria o cara que ele colocou no lugar do Diggs. A produção do Diggs daria o título para ele. Então, tá vingado. Muito obrigado. O segundo é o James Conner, né? Porque agora tá na mão dele esse backfield. Ano que vem provavelmente não vai estar. Ele tá no contrato de um ano, então ele pode conseguir um contrato bom em outro time, ele pode conseguir ser titular em outro time, até porque ele está mostrando que ele tem capacidade de ser. Mas ele também é um cara que é um pouco mais velho, 26, 27 anos, então ele pode só ser um reserva confiável em outro time. Não acho que alguém vá pedir uma primeira rodada nele, acho que você consegue por uma segunda também, mas mesma coisa, se fim de primeira rodada, se for o preço, vale, porque ele vai te carregar aí, talvez para o resto do ano, a gente não sabe quando volta o Chase Edmonds. E mesmo que volte, é o cara que está pegando touchdowns aí, né? Então, os dois podem decidir um ano para você, sem te custar nada muito alto, muito caro. Muito bom. Vocês tem mais alguém que vocês querem acrescentar? Ele falou do Conner, eu lembrei do próprio Eno Smith, né? O Eno Benjamin, perdão. Que provavelmente vai ter snaps aí sobrando para ele. Eu não sei qual que é a porcentagem dele, porque muita gente apostou já nele há 2 anos atrás. Não sei se estão segurando ou se já se desistiram, né? Não sei o nível de porcentagem que está dele. Mas vale a pena também, porque provavelmente ele deve ter uma carga aumentada, né? Porque o Conner não vai carregar o piano, né? O Arizona está poupando ele, porque o Conner tem problemas, né, de lesão. Então está sabendo utilizar ele nos momentos certos. Então eu imagino que para das próximas semanas aí o Eno Benjamin possa ter um volume alto, né? Então é outro cara de waiver aí para pegar. E pode ir atrás. Esse é um cara que está 29% dos rosters. Então esse cara, inclusive, está no meu. Tava, inclusive, falar isso aí, né? Você estava olhando as porcentagens e assim, isso é no Sleeper, né? E o Sleeper está com porcentagens muito mais altas, talvez até por ser uma plataforma que tem mais ligas Dynasty do que o Fantrax. Sabe que eu tô vendo do Sleeper? Porque eu também olhei, as porcentagens batem. Tá bom. Mas todos eles têm porcentagens bem mais baixas, abaixo de 50% até o Nico Collins, o People Jones, no Fantrax e na NFL. Mas pode ser porque o Sleeper é a plataforma aí até mais usada para Dynasty. Então, né, as outras têm o peso das ligas de draft aí que puxam para baixo. Mas, de qualquer forma, fica a dica, né? Não custa olhar. O Fantrax tem bastante Dynasty também. O problema é a NFL que não tem Dynasty, né? A NFL acho que é só Keeper ou Redraft. Tem Dynasty, mas é um pouco mais manual, né? Então... É ruim, é bem ruim. Mas beleza, é isso então. E vamos pro Comprovende, porque tem um nome que eu queria trazer no Comprovende. Então vamos lá. Henriqueta, Davante Adams, Comprovende. Puta, difícil, hein? Caraca, queria começar com o mais fácil, não? Olha, não dá para vender, porque você conseguir ganhar uma boa coisa nele, vende. Porque o Packers, para se desmontar, não custa. E ele vira free agent no fim do ano, vai para outro time, pode ir para uma bela situação, pode ir para uma péssima situação. Se você não quer apostar nisso, tenta vender. Mas eu não compraria ele, não. E aí, Luquiba? Se eu estou brigando, eu compro. Claro, se eu não tenho ele, eu compro. E se eu tenho ele e não estou brigando, eu vendo ele. É um fato. Agora, se eu estou brigando, tenho ele, eu não vendo. Então, é aquela situação. Você precisa dele, vai atrás, que vale para esse ano.
Se você tem e não está brigando, se desfaça. Eu não gosto de ficar segurando esses recebedores que a gente não sabe aonde que vai cair, se vai ter volume, como é que vai performar, porque a gente sabe que ele no esquema do Packers com o Aaron Rodgers é monstro. A gente não sabe se ele vai conseguir repetir o sucesso em outros lugares. A gente já viu wide receivers tão bons quanto que quando troca de time cai produção, né? Então é o que o Henrique falou, de repente ele melhora, de repente ele piora. Eu não gosto dessas incertezas em Dynasty com jogadores mais velhos, então esses casos eu costumo vender. Então se você não está brigando, venda. Se você não tem ele e está brigando, compra. Boa. Tenho mais um wide receiver aqui para vocês. T. Higgins. Compra ou vende? Eu compro. Ele é o número 2 lá em Cincinnati. Tyler Boyd recebe alvos ainda, mas o futuro é o Ja'Marr Chase e o T. Higgins. E o futuro é melhor do que o presente no Bengals, né? Não dá para se deixar levar por esses últimos 2 jogos, que foram 2 catástrofes, mas é um time que ninguém achava que estava pronto esse ano ainda. A gente falou do fato da OL ser fraca ainda. E o time está indo melhor do que a gente imaginava, essa que é a verdade. Estava muito melhor há 2 semanas atrás, quando atropelou o Ravens. E aí todo mundo se empolgou, então não é para agora se achar que é o fim do mundo também. Então compra o T. Higgins, se conseguir, compra. E não vende, não. Segura, menos que alguém queira dar 3 primeiras rodadas por ele. Mentira, 2 primeiras rodadas já vende. Mas por uma primeira rodada eu não vendo ele, não, porque a incógnita é maior. Boa. Se eu tenho ele, não estou brigando, eu não vendo, é o que o Henrique falou, ele tem um futuro, então não tem porquê você se desfazer dele, né, para esse ano só, ele ainda vai render ainda alguns anos. Se você está brigando, eu não recomendaria comprar ele, porque eu acho que o valor dele vai estar bem alto, e é o que o Henrique falou, tem talvez recebedores com mais performance do que ele, mas por conta da idade você vai conseguir pagar mais barato em Dynasty. Então, por ele ser muito novo, o valor dele está muito alto, então eu não compraria. Por fim, cara, é complicado jogar isso. Eu não gosto de fazer compra ou vende com quarterback, mas eu quero fazer esse. Patrick Mahomes, compra ou vende, Henriqueta? Putz, nem compro nem vendo, porque ninguém vai te vender ele barato, né? Então você não vai comprar barato, você vai ter que dar o mundo por ele. E vale a pena você dar o mundo por ele? Provavelmente não. Ao mesmo tempo, se você tem ele, você quer se desfazer e ficar nessa incógnita, difícil também, né? Mas assim, se alguém te oferecer 2 primeiras rodadas pelo Mahomes, eu vendo. Bom, eu vi muito isso na carreira com o Tom Brady acontecer isso, jogo baixo dele, todo mundo aposenta, banco, isso, aquilo, desespero. Eu acho que se tiver algum dono do Mahomes desesperado querendo vender, compra. Agora, se você não achar um cara desesperado, né, que tem o Mahomes, provavelmente vai pedir o preço que ele vale. E é o que o Henrique falou, não tem por que você investir um capital tão alto nele agora, né? Eu acho que ele não vai fazer o seu time ser campeão. Normalmente a produção de quarterback é parecida, né? Você tem 10 a 15 quarterbacks produzindo no mesmo ritmo, então a possibilidade de você ter um desses no seu time é alta, né? Se você não tiver, é mais fácil você ir atrás de nomes mais baixos, né? O próprio Tom Brady, né? Você consegue pegar por muito menos do que o Mahomes, né? Exatamente. Então, eu só compraria se tivesse algum cara bem desesperado. E se você tem ele, se você vender, você é burro. Eu ia dizer que a única exceção que eu diria para vender, que vale a pena vender, é se assim, você tem ele mais nada. Seu time está acabado, você não tem futuro, né? Sabe, seu time se acabou, você sobrou o Mahomes. Mesmo assim eu não venderia, Henrique, porque a gente sabe que em Dynasty, você tem um quarterback como o Mahomes, você não se preocupa na posição. Você fica 5, 6 anos sem se preocupar, no mínimo, com o quarterback. Então, no caso dele, provavelmente mais 10, né? Até mais, justamente. Então, assim, eu nem nesse caso, porque se você tá ruim, você vai ter piques altas e você já tem um quarterback garantido, você não precisa apostar em outro. Porque as classes que estão vindo são várias apostas. Então, eu não venderia de jeito nenhum. É o mesmo que o Joey Burrow, também não vendi. É engraçado essa pergunta do Patrick Mahomes, porque se fosse no ano passado, com você querendo vencer a liga, era um tipo um compra, porque é o quarterback que vai te ajudar a pontuar mais. Eu não acho, Clay. Eu não acho que quarterback vence campeonato por fantasy, né? É o que eu te disse. É até uma discussão que eu tive com o Henrique esses dias aí, que ele estava tentando vender bela discussão, Kyler Murray.
Mas a ideia é essa. Tipo assim, a produção dele é top 3, é ok, mas todo mundo tem um quarterback que tá rendendo o que ele rende. Ele vai render o quê? 1 ponto a mais, 2 pontos a mais? Então, assim, isso não faz diferença para você investir em capital. Mesma coisa o Mahomes, ano passado, a pontuação dele não era tão alta, tão mais alta quanto outros quarterbacks elite também que estavam, o próprio Josh Allen, talvez. Então, assim, não tem por que você investir em quarterback para vencer, né, no deadline, a não ser que aconteça uma lesão. Aí você pode pensar, de repente você tem um quarterback tipo o Russell Wilson, o cara se quebra, e aí você fala, puta, fudeu. Aí talvez você possa tentar arriscar. Mas ainda assim eu tentaria procurar opções mais baratas, né? Eu não gosto de investir. Eu investiria em quarterback único e exclusivamente se eu não tenho um quarterback de fato algum, e aí você acho que vale a pena você dar, porque você começa o time montando em cima disso. Aí você não se preocupa, você pode ficar 2, 3 anos sendo horrível, pegando piques altas, tentando achar um recebedor, um corredor, né? Porque o quarterback está garantido. E a gente não tem o Rafik, mas o Henriqueta bocejou, o que significa que a gente tem que chamar o final do expediente, né? É isso aí, meus caros. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente volta a se falar na semana que vem, provavelmente com o palestrinho aqui revoltado que a gente xingou muito ele. Mas temos que tomar cuidado sempre com esses xingamentos pro palestrinha para não endeusar e todo mundo ficar com dó dele. Não tenham dó do palestrinha. Até porque, de repente, você pega o Jonathan Taylor jogando mal essa semana, ou o Fields jogando mal, ele já chega falando, eu falei. Então, exatamente. tem que ter cuidado. No mudo fica um pouco complicado, Henriqueta. Opa, veja só. Isso aqui é minha homenagem ao Rafik, tá? Hoje eu bocejei, eu comecei a falar no mudo. Só queria fazer minha homenagem de despedida aqui ao Rafik, né, já que ele não está aqui. E apesar da gente meter o pau, né, a gente gosta de você. Né, suas palestrinhas fazem falta. Ou não. Ou não. Deixa o critério do ouvinte. Mas é maravilhoso. Resumo desse podcast, então, desse episódio de hoje é sandálias da humildade para o palestrinha. É isso aí. Então, grande beijo a todos. Estejam aqui na semana que vem com a gente também, via YouTube, via Spotify, Deezer, por onde vocês quiserem, a plataforma que preferirem. E é isso aí. Beijo grande. Aquele abraço. Obrigado.